Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor, amém? Aqui quem vos fala mais uma vez é o obreiro Rogério, congrego na Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo, na terceira etapa do Jardim Céu Azul. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer também à nossa pastora presidente Eloide Ramos e ao nosso pastor Gideon Júnior, a qual são idealizadores dessa maravilhosa obra que é a leitura bíblica diária. Agradeço também à nossa amada pastora Socorro por mais essa oportunidade a mim confiada de estarmos juntos meditando na palavra do Senhor. Dando continuidade à nossa leitura bíblica diária, hoje nós iremos meditar no versículo 6 até o versículo 12 de 1 Samuel capítulo 26. Vai dizer assim a palavra do Senhor: E dirigindo-se Davi a Aimeleque o Eteu, e a Abisai, filho de Jeruía, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira. E Abne e o povo deitavam-se ao seu redor. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não ferirei uma segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que o acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. Glorificado seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor, logo no versículo 6, nós iremos ver Davi se dirigindo a Aimeleque, o Eteu. Os Eteus são mencionados repetidas vezes no Antigo Testamento como uma das nações a serem expulsas de Canaã. Seu império centralizado na Ásia Menor terminou em cerca de 1200 anos antes de Cristo. O termo Eteu tem duplo uso no Antigo Testamento, a qual nós iremos ver o primeiro uso agora. Ele geralmente designa um grupo étnico relativamente sem importância que morava na Palestina desde os dias dos patriarcas. Está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 21. Essas pessoas, chamadas filhos de Et, foram descendentes de Cã, filho de Noé, diretamente por Canaã. Está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 15. E nós também iremos ver em Crônicas capítulo 1, versículo 13. E este povo estava estabelecido nas montanhas centrais da Palestina, a qual está lá em Números 13, 29 e Josué 11, 3. Em poucos casos, entretanto, o termo Eteu é usado no Antigo Testamento para designar intrusos, povos não semitas, que viviam ao norte e eram respeitados e temidos como poderosos, a qual nós podemos ver em 1 Reis 11, 1, 2 Reis 7, versículos 6 e 7, e 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 17. Esses foram os heteus famosos por sua fonte histórica extra-bíblica. Embora se tenha sugerido que o pequeno enclave de heteus no norte, que migraram para o sul no segundo milênio antes de Cristo, não há necessariamente uma conexão entre os dois grupos, exceto por uma coincidência entre os nomes, ou seja, este grupo aqui não tem nada a ver com o primeiro grupo a qual nós vimos lá, que é descendente de Cã. A Bíblia não menciona, porém, pela história que nós acabamos de ver, podemos deduzir que Aimeleque, o Eteu, mencionado no versículo 6, era daquele povo descendente de Cã. E ali, logo depois, nós iremos ver Davi se dirigir também a Abisai. E quem era Abisai? Vamos lá ver. Abisai era neto de Jessé, filho da irmã de Davi, Jeruía, que teve 3 filhos, Abisai,
Joabe e Azael, a qual nós podemos ver em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 16 e 25. Ou seja, Abisai, então, era sobrinho de Davi e certamente foi um impetuoso e competente soldado, completamente fiel a Davi, porque sabia que ele era o indicado do Senhor. Ele ajuntou-se com seu irmão Joabe para perseguir Abner, a qual foi forçada a matar seu irmão Azael durante uma peleja resultante de uma disputa. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 18 ao 24. Há numerosos exemplos de fidelidade de Abisai por Davi e de seu caráter como herói militar. Enfrentando os amonitas e os sírios, Joabe dividiu seu exército e deu ao seu irmão Abisai os guerreiros menos heróicos para enfrentar Amon, enquanto Joabe lutava contra os sírios. Ambos saíram vitoriosos nessa peleja. Está lá em 2 Samuel capítulo 10. Foram necessários um exército e um vigoroso capitão de guerra, ou seja, esse Abisai, para matar 18.000 edomitas e erguer uma guarnição em Edom. Está lá em 1 Crônicas capítulo 18, versículo 12 e 13. Ele era um soldado completo, até no pensamento. A traição para ele merecia a morte. Sim, amada igreja. Quando o benjamita amaldiçoou Davi, Abisai queria matá-lo imediatamente. Está lá em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 7 ao 14. Mais tarde, no mesmo 2 Samuel, lá no capítulo 19, versículo 21, quando Davi perdoa pela segunda vez Simei, é Abisai que pede a sua execução. Abisai comandou um dos 3 regimentos do exército em exílio de Davi, que levou à rebelião de Absalão. E há uma rápida conclusão neste contexto. Na rebelião de Seba, Joabe e Abisai assumiu o comando de seu mal escolhido primo Amasa e foram em perseguição do rebelde até a colina da fronteira de Abel-Bet-Maacá, onde a cabeça de Seba lhe foi lançada por cima dos muros. Está lá em 2 Samuel, capítulo 20. Nos últimos anos de Davi, Abisai salvou o rei das mãos de um gigante filisteu e depois disso Davi se aposentou das batalhas. Está lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 15. Abisai foi um comandante dos 30 e, certa vez, só com uma lança matou 300 soldados inimigos. Ele era o mais famoso entre eles e só não alcançou o prodígio de ficar entre os 3 poderosos de Davi. Ou seja, amada igreja, nós já vimos um pouco sobre Abisai. O porquê que eu trouxe isso para a amada igreja do Senhor? Para que a amada igreja entenda quem era Abisai, porque aqui quando Davi pergunta, olha, quem vai descer comigo contra ali no deserto, onde estavam acampados 3.000 homens, e ali também Saul, Abisai não pensa 2 vezes e fala, olha, eu vou. Será a tamanha ousadia deste homem? Sim, amada igreja do Senhor, somente 2 descer ali contra um deserto a qual Saul incansavelmente tentava matar a Davi. Amada igreja, era 3.000 homens para 2 homens. E Abisai fala, eis-me aqui. Olha a tamanha ousadia deste homem. Será que esse homem tinha verdadeiramente fé em Deus e era fiel ao seu senhor Davi? Sim, amada igreja, certamente ele era. Então lá no versículo 7, eles chegam ali. Não, só abrir um parênteses aqui, perdão. Se nós formos comparar Abisai, abrindo um parênteses, se Abisai tivesse vivido no tempo de Gideão, para que a igreja entenda o tamanho era este homem, ali certamente ele seria um dos 300 valentes de Gideão. Por tamanho vigor físico, vigor de guerra e por tamanha fidelidade ao Senhor e a Davi. Então lá no versículo 7, eles chegaram ali onde Saul estava, porém todos estavam dormindo. Abner e todos os outros deitados em sua volta, e a sua lança estava fincada na sua cabeceira. Esta lança é aquela mesma a qual Saul intentou contra Davi, e a mesma lança a qual Saul sempre estava com ela. Nós vimos várias vezes falar dessa lança. Então disse Abisai a Davi, Deus te entregou hoje nas suas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não ferirei uma segunda vez. Aqui iremos ver um mesmo conselho, a qual foi pronunciado pelos homens de Davi lá no capítulo 24, versículo 4.
Porém, naquela ocasião, eles falaram para Davi, olha, faça para com ele o que te parecer bem. E nós já sabemos que Davi somente cortou a orla das vestes de Saul e o seu coração doeu por ter levantado as suas mãos contra o ungido de Deus. Porém, neste momento, Abisai vai falar, olha, Deus te entregou hoje o teu inimigo em tuas mãos. Porém, ele sabendo do que tinha acontecido lá no primeiro episódio, ele vai falar para Davi, olha, e sabendo que Davi não o tocaria, ele vai falar para Davi, olha, deixa-me encravá-lo com a lança em terra, somente uma vez só o ferirei, e não haverá uma segunda vez. Era como se ele estivesse se referindo para Davi, olha, Deus mais uma vez lhe entregou seu inimigo em suas mãos. Como na primeira o meu Senhor não o quis ferir, deixa-me eu o ferir. Sim, deixa que eu tomo para mim essa responsabilidade. Portanto, amada igreja do Senhor, quando nós compactuamos com algum pecado, também estamos pecando. E devemos tomar muito cuidado com alguns conselhos que vêm para a nossa vida. Conselho esse que muitas das vezes vem até de pessoas próximas, porém não é o que Deus tem para nós. Conselhos esses que chegam para nos conduzir a sair dos princípios de Deus, para nos afastar da vontade do Senhor, para nos fazer pecar contra Deus. Sim, muitas das vezes conselhos enfeitados de palavras doces, com meias verdades, até mesmo com incentivos. Porém, esse incentivo, ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta dele. Os irmãos se lembram das palavras da serpente no Éden? Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6, vai dizer assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Olha como é que ela chega. Ela vai falar, olha, não foi assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. A mulher confessando, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, a serpente chega com a meia verdade, a mulher vem e fala, não, calma aí, das árvores do jardim nós podemos comer, porém tem uma que está lá no meio do jardim, a qual Deus falou, olha, dessa não comerás, nem nele tocarás, para que não morras. E aí vem a serpente mais uma vez. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha aí a minha verdade. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Glorificado seja o nome do Senhor. Os irmãos entendem agora o porquê que nós não podemos dar ouvidos a certos tipos de conselhos? Aquela serpente chega com a meia verdade, porém, nós podemos ver que passava desapercebida aquela árvore. Quando aquela serpente chega e induz a Eva a comer daquela árvore, a palavra de Deus vai dizer que agora ela se atenta lá no versículo 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos. Tem muitos conselhos, amada igreja do Senhor, que vai vir contra a nossa vida, ou seja, era um princípio de Deus, não coma da árvore do meio do jardim. Porém, aquela serpente chega a comer as verdades e Eva vai olhar para aquela árvore e agora vai a desejar. Muitas das vezes Eva deve ter passado por aquela árvore, olhado para ela e falado, olha, nem dado muita importância, porque foi um mandamento. Porém, quando ela dá ouvidos à voz daquela serpente, ela se atenta. Ela vai ver que aquela árvore era uma árvore de bom fruto. Ela deseja, começa a desejar agora. Por isso que nós devemos ter muito cuidado em quais conselhos nós estamos escutando. Muitas das vezes nós passamos por situações que não nos traz admiração. Porém, quando nós recebemos um conselho, nós começamos a admirar aquilo, e aquilo muitas das vezes é algo que vai nos afastar de Deus, é algo que vai nos tirar do princípio do Senhor, e é isso que o inimigo ele faz, amada igreja do Senhor. O inimigo em todo momento ele quer nos tirar
da vontade de Deus, do propósito do Senhor. Foi assim com Jesus Cristo. Sim, lá em Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 23, vai dizer, olha, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha o que Pedro vai agora dizer, e Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Sim, era Pedro repreendendo Jesus, dizendo, olha, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E Jesus Cristo, sabendo que ali tinha sido Satanás que tomou a boca de Pedro para falar aquilo, para o tirar, aquele conselho estava querendo tirar, ou seja, era Satanás querendo tirar Jesus do propósito de Deus. Jesus vai falar, ele porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Sim, amada igreja do Senhor. Tem muitas pessoas próximas de nós que não compreendem as coisas de Deus e vêm nos dar conselhos, porém essas pessoas só compreendem as coisas que são terrenas, as coisas dos homens. Davi, ele vai receber um conselho, um segundo conselho, mas para tirar o foco dele, para tirar o princípio a qual ele tinha no coração de não se levantar contra o ungido de Deus. Todos nós temos momentos na vida em que vamos precisar de um conselho, sim. Qualquer um pode dar um conselho, mas nem todos são capazes de dar um bom conselho. Os melhores conselhos são baseados nos ensinamentos da Bíblia. Sempre que alguém nos aconselhar em alguma área da nossa vida, não podemos seguir o conselho sem pensar e sem pesar as palavras. Precisamos ver o conselho, se o conselho está de acordo com a palavra de Deus. Seguir um conselho que vai contra o que a Bíblia ensina tem consequências muito graves para nossas vidas. Por isso eu chamo a igreja, para que a igreja tenha atenção. Pessoas boas também podem dar maus conselhos. Muitas das vezes pessoas podem ter a intenção de nos ajudar, mas desconhecem o contexto da situação e acabam dando maus conselhos. Se você quer receber ou dar conselhos, peça sabedoria a Deus para seguir os bons conselhos e para aprender a dar bons conselhos. Se você precisa de pedir um conselho, tenha certeza que a pessoa que te der conselho conhece e pratica as doutrinas da Bíblia e tem um relacionamento genuíno com Deus. Olha o que diz em Provérbios capítulo 19, versículo 20 e 21. Ouça os conselhos e aceite as instruções. Ou seja, ouça os conselhos e aceite, e você acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, muitas das vezes nós fazemos planos, buscamos conselhos com outras pessoas, porém, muitos são os nossos planos, os planos do coração, mas o que tem que prevalecer em nossa vida é o propósito de Deus. Que nós viemos buscar verdadeiramente conselho em pessoas que vai falar, olha, não vai por aí não. Esse plano do seu coração, será que está dentro do propósito do Senhor? Amada igreja do Senhor. Então nós vamos ver lá no versículo 9, que a palavra de Deus vai dizer, olha, e disse Davi a Abisai, nenhum dano me faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Os irmãos se lembram de Corá, Datã e Abirão? Homens que se levantaram contra Moisés? Sim, se rebelaram contra Moisés, e não só eles, mas eles incentivaram outras pessoas a se rebelar. Porém, diante de Deus, eles pereceram, amada igreja do Senhor. Está lá em Números, capítulo 16, versículo 31 e 33, e nós sabemos o que aconteceu. Depois os irmãos meditem. Então Davi permaneceu firme, não pecou contra Deus, e nem permitiu que Abisai fizesse o mesmo, Com certeza Davi conhecia a história de Moisés e o que Deus fez com aqueles homens, pelo fato de deles ter se levantado contra o ungido do Senhor. Então lá no versículo 10 e versículo 11, somente a parte A, Davi vai dizer assim, e disse, mas Davi, vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá.
o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Sim, ele vai falar, olha, que vive o Senhor e que o Senhor ferirá. E o seu dia chegará em que ele morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Mas que o Senhor me guarde de que eu estenda a minha mão contra o ungido do Senhor. Sim, amada igreja do Senhor. Será que estamos assim como Davi? Falando, olha, que Deus me guarde de me levantar contra um homem ou uma mulher de Deus. Que Deus me guarde de me levantar contra a obra do Senhor. Não somente isso, mas que nós venhamos falar verdadeiramente, olha, que Deus me guarde de pecar contra Ele. Que Deus guarde os meus olhos para que eu não olhe para aquilo que não é santo. Que Deus guarde a minha mente para que não venha pensamentos pecaminosos em minha mente. Que Deus guarde a minha mão para que eu não peque em algo que venha desagradar a Deus. Sim, que Deus guarde o meu coração. Olha o que está escrito lá em Salmos capítulo 19, versículo 11. Olha, guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. E lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Que nós verdadeiramente venhamos se guardar nos princípios de Deus. Sim, amada igreja do Senhor, acima de tudo, nós devemos guardar o nosso coração para não pecar contra Deus. E por mais uma vez, Davi teve misericórdia de Saul e o poupou. Sim, mais uma vez, Davi poupa Saul, poupa a vida de Saul, a qual ele morreria e nem saberia quem tinha te matado, tirado a sua vida. Que lá nós já vimos, e vamos ver novamente lá no versículo 11, vai dizer, olha, e eles pegaram a lança e a bilha de água de Saul e saíram dali, e ninguém percebeu, ou seja, ninguém acordou daquele sono, pelo fato daquele sono ser da parte do Senhor. Sim, amada igreja, quando nós estudamos mais a profundo, no original, nós iremos ver que essa mesma expressão, profundo sono, está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 21. Sim, vamos ler. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Glorificado seja o nome do Senhor. Este sono profundo a qual Deus enviou na vida de Adão para lhe tirar uma costela e fazer Eva, foi o mesmo sono a qual Deus enviou sobre aqueles homens. Aquele sono, sem dúvida nenhuma, veio da parte do Senhor para livrar Davi. Sono este que eles entraram e saíram do meio de 3.000 homens e ninguém lhe puseram as mãos para matar, nem mesmo Saul, porque Deus era com Davi. Ah, amada igreja, que nós continuemos em perseverar no Senhor, não olhando para tamanha dificuldade, mas olhando para aquele que pode todas as coisas. Deus é fiel. Davi estava passando por um propósito. Sim, Davi estava passando por um propósito a qual ele se guardou em não desagradar a Deus. Perseverou em seus princípios e Deus em todo o tempo deu livramento para o seu servo. Glorificado seja o nome do Senhor por essa palavra. Muitos de nós estamos passando por um projeto, por um propósito. Essa luta tem propósito, amada igreja do Senhor. É Deus nos limpando. É Deus nos purificando, é Deus nos moldando para algo maior lá na frente. Ali era Deus moldando a Davi, era Deus santificando ainda mais a vida de Davi, era Deus guardando Davi, livrando de todo mal, porque lá na frente nós já sabemos o que tinha e o que esperava por Davi. Que nós venhamos ser firmes e fiéis a Deus. Que nós verdadeiramente venhamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração para nós não vir pecar contra Ele. Que Deus tremendo é este, amada igreja do Senhor. Ei, essa luta não é para a morte. Essa luta, você não vai morrer neste deserto. É Deus te moldando. Porque maior é o projeto de Deus na sua vida. Maior é o projeto de Deus na nossa vida. Quantos livramentos Deus tem dado para a igreja do Senhor.
Quantos livramentos Deus tem dado para mim e para você. Entramos e saímos de situações adversas, a qual era para nos matar, e Deus tem nos livrado. Guarde a palavra do Senhor no seu coração para que você não peque contra Ele. Guarde o seu coração, porque é do coração que procede a vida. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu fico por aqui, amada igreja do Senhor. Que Deus possa nos abençoar cada dia mais. Eu agradeço a Deus. Que Deus possa nos abençoar. Agradeço a cada um dos irmãos que até aqui tem nos acompanhado nessa maravilhosa leitura bíblica diária. Fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém.